muito especial aqui para nós, porque nós vamos bater um papo aqui sobre o lifestyle, sobre cultura do reino aqui da Life Canedo. E eu queria que o pastor Givan já se apresentasse aí para nós. Fala família Life, sou o pastor Givan Gutierrez, é uma honra mais uma vez poder estar aqui com você. E hoje nós temos uma pessoa especial aqui para nós, que é o nosso pastor Isaac. Se apresenta aí, pastor Isaac. Graça e paz, família, graça e paz a você que está chegando aí, né, na live agora, você que já está há algum tempo, sejam todos bem-vindos. Para mim é uma honra, uma satisfação estarmos aqui com o Gutierrez. Hoje vai ser empolgante, hoje vai ser grandioso, né, pastor Givan? Hoje Deus vai falar coisas poderosas, porque são verdades bíblicas que nós precisamos ter alocadas no nosso coração. Então vamos que vamos, Deus tem muito para nós essa noite. Então, já acompanha aí, você que está chegando agora aqui na live, você vai descobrir algumas coisas aqui, algumas verdades da Bíblia, que eu tenho certeza que vai direto ao teu coração. Então vamos lá, né? Vou começar o nosso livecast. Pastor Isaac, na verdade, para nós que é uma honra ter o senhor aqui conosco. A honra é nossa, né, Gutierrez? Com certeza. Este homem de Deus aqui, temos certeza que vamos aprender muito hoje aqui. Amém. Pastor Isaac, me fala, quem é o pastor Isaac? O pastor Isaac, ele é casado, bem casado, feliz, né, toda a vida, né, pai, esposo, né, da pastora Patrícia, pai de um garotão fantástico chamado Pedro, né, e é empresário, tem algumas atividades, mas estou pastor e louvo a Deus por isso. Amém. Show de bola. Brevemente, fala só um pouquinho o que é a Life Canedo. A Life Canedo, ela se resume em ser um lugar de recomeço. Para mim, é a maior tônica. É uma pessoa que ela chega sem perspectiva e ela encontra verdades que a faz recomeçar. Para mim, é o que define a Life Canedo. De uma forma leve, com uma rampa baixa, de uma forma que ela consiga recomeçar. Eu tenho muito falado isso. Não adianta só ser um lugar de recomeço. É preciso ter uma rampa que a pessoa consiga subir. Né? E nós estamos aprendendo, estamos bons nisso? Não, mas estamos com o coração enfincado no reino para aprender a levar as pessoas a recomeçar com a rampa mais baixa possível. Show de bola, a gente queria bater um papo hoje a respeito do lifestyle. Então, se eu quiser já explicar um pouquinho sobre o lifestyle pra gente. Gutierrez, nós cremos que Deus tem um estilo de vida do reino para nós. Né? Então, quando a gente entende que o primeiro passo do nosso lifestyle é a gente ter algumas convicções dentro do nosso coração, a gente começa a perceber que sem essas convicções nós ficamos distantes no mundo, ficamos soltos no mundo. Tem muita gente que não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ela está sendo levada como uma folha seca pelo vento. Deus tem um prumo, um objetivo, um fundamento. Então, o lifestyle é um estilo de vida que você vai viver dentro do reino de Deus. E o lifestyle começa com o quê? Para mim, a primeira coisa que uma pessoa precisa ter quando a gente fala de reino de Deus é ter convicção que ela faz parte dele. Não faz sentido. Mas a pessoa precisa ter o quê? Uma certeza. Sim, a convicção que ela é salva. Só faz parte do reino de Deus quem é salvo em Cristo Jesus. Quem é criatura, ela pode até conhecer, pode até saber do reino, mas fazer parte do reino só quem é filho, que tem ele como rei e que automaticamente se comporta e entende que tem direitos de filho. Então, ter certeza da salvação, Gutierrez, para mim, é a primeira coisa que a pessoa precisa ter para poder, de fato, viver uma vida plena da parte de Deus para com ela. Pastor Isaac, quando a pessoa, então, aceita Jesus, a primeira coisa que ela tem que ter é a certeza da sua salvação. Tem muita gente que entrega a vida para Jesus. A própria Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 10, né, que nós precisamos crer com o coração e confessar com a boca. Mas tem pessoas que não têm convicção que aquele confessar com a boca, de fato, levou ela a ser parte do reino de Deus. Hoje, pastor Givan, você vai perguntar para algumas pessoas, você tem convicção que você é salvo? A pessoa gagueja, não sei. Então hoje, nessa live, né, nós vamos entender que a pessoa precisa ter convicção que ela é salva. Eu não sei meu dia de amanhã. Quem é que sabe? Pertence a Deus. Então, eu preciso andar todo o tempo tendo convicção
que eu sou salvo. Até porque, pastor, lá em João, capítulo 6, versículo 37, a Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, aceitamos Jesus, ela tem que ter a certeza da salvação. Mas primeiro precisamos ir até Jesus, né? Para ter a salvação, tem que aceitar Jesus. Tem que entregar a vida para Jesus, tem que reconhecer de fato que ele é filho de Deus. E, primeiro, reconhecer que ele é bom. Ninguém vai a alguém que não seja bom. Nós somos atraídos pelas pessoas. Salmo 100, em vários contextos da Bíblia, a Bíblia fala que Deus ele é bom, ele é o bom pastor. Salmo 23 vai falar a respeito disso. Ele também é aquele que amou o mundo de tal maneira. Quando a gente começa a entrar nesses contextos, lá em João 3,16, né, o versículo mais compacto da Bíblia, mais conhecido da Bíblia, e mais profundo, porque ele não só tem que ser conhecido, ele tem que ser vivido. Será que Deus me amou de tal maneira? Ele deu o seu Filho único para me salvar ou foi para salvar os outros? Porque tem gente que acha que foi para salvar os outros. Tem muita gente que acha que é indigno, né, desse amor. Exatamente. Então, não basta ter um pai bom, eu preciso receber o amor do pai bom. Senão, vai ficar vegetando, achando que tem o que não tem. Então, hoje nós estamos aqui para bater esse papo poderoso. Porque é aquela coisa também, assim, a pessoa pensa que porque ela fez coisas erradas, ela não é merecedora desse amor. Mas em termos do pecado, eu pequei, eu perdi esse amor? Aí que está uma verdade muito importante. Nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus como meu único e suficiente Salvador, e eu entreguei não só a minha vida, eu entreguei a minha história, a minha estrutura para Jesus, eu começo a ter consciências que antes eu não tinha. Quando eu começo a ter consciências que antes eu não tinha, eu começo a viver uma vida abundante. A Bíblia diz, em João capítulo 10, no verso 10, que ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Lá em João capítulo 15, no verso 13, a Bíblia diz que ninguém tem maior amor no mundo do que aquele que deu a sua vida pelos seus amigos. Olha só, queridos, que pancada, que forte. Ele deu a sua vida pelos seus amigos. Então nós somos amigos de Deus agora. E como amigo de Deus, se eu peco, eu volto para o meu amigo, e meu amigo agora é advogado. Ele não é aquele que vai me acusar, acusador é um outro. Né? Ele é o meu advogado. Eu tenho advogado junto a Deus. E esse advogado me defende. Às vezes quando eu vivo uma vida, peco e tal. Mas entenda, isso não é liberdade para pecar. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso também. Pastor, falando de pecado, o resultado do pecado é sério? E qual é o resultado do pecado, pastor? Pastor Givan, o resultado do pecado, como está escrito lá em Romanos capítulo 6, verso 23, é a morte. Todas as pessoas pecaram e foram destituídas. Então elas foram colocadas num lugar de inatividade de vida. Mas essa morte é espiritual. Essa morte é espiritual. Mas assim, eu costumo dizer que é uma morte espiritual que vai provocar ao longo do tempo uma morte física. E aí provoca uma morte eterna. Né? Porque a coisa mais complexa que tem para uma pessoa é ela ficar esperando Jesus voltar para se consertar. Ou então fala o seguinte, já chegaram em mim. Não, pastor, é que eu preciso de alguns sinais para me saber quando ele tiver para voltar, eu reconcilio, eu volto, né? Eu retomo a minha aliança. Mas só que a minha pergunta é, Jesus pode voltar para mim hoje? Com certeza. Né? Pode voltar para você hoje. Então nós precisamos estar convictos que ele nos amou e que esse amor nos alcança todos os dias. Quando a gente vai falar que ele deu a vida por nós, ele não deu a vida para nos salvar um dia. Ele deu uma vida para nos salvar todo dia. Isso é uma verdade que precisa ir para dentro do nosso coração. É porque, na verdade, pastor, o pecado, ele bate na nossa porta a todo momento, a toda hora, né? Exatamente. E uma das coisas importantes que nós precisamos convictar é que Deus, ele deseja nos salvar. Ele não quer que ninguém se perca. Ele deseja, mas só que ele precisa de nós? Não, ele não precisa da gente.
mas nós somos carentes dele. Então, quando a gente entende que existe uma carência em nós, e existe alguém que quer suprir essa carência em nós, aí existe esse encontro de alguém que ama, e porque ele me ama, eu faço as devolutivas de amor também, que é natural. Mas aí eu queria saber assim, que tem muita gente que não sabe, mas qual que é o caminho para ele garantir essa salvação? Primeira coisa é crer no coração e confessar com a boca. Entregar a vida para Jesus. Então, é importante confessar também com a boca. Confessar. E eu quero fazer isso agora, Gutierrez. Show. Né? Vamos fazer isso agora. Talvez tem pessoas nos assistindo que não têm convicção da salvação. Então, nós vamos aplicar agora Romanos capítulo 10 na minha e na vida do pessoal que está assistindo a gente. Vamos lá? Olha só, você que está aí me assistindo agora, eu quero te convidar. Feche os teus olhos, né? Curva a sua cabeça. É um momento muito importante, é um momento que define a vida, né? E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você. Senhor Jesus, nesse momento, Paizinho, eu quero fazer uma oração aqui e essa pessoa vai repetir comigo essas palavras, então que nós possamos ter a profundidade com o Senhor de vivermos essas verdades aqui em o nome de Jesus. Agora eu vou fazer uma oração e você vai repetir aí onde você estiver. Vamos ajudar o pessoal. Isso, vamos lá, para a gente poder entender que essa é a rotina. Fez isso, crendo com o coração, reconhecendo Jesus, a salvação foi alcançada. Amém? Vamos lá, diga comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador sou pecador e diante da sua grandeza, e diante da sua grandeza reconheço a sua majestade. reconheço a sua majestade. O Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa os nossos pecados. Grava o meu nome Grava o meu nome no céu, no livro da vida, no livro da vida e sela e sela para o grande dia. para o grande dia. A partir de hoje, A partir de eu hoje, sei eu sei que sou perdoado. que sou perdoado. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou amado. Eu sou amado. E não tem nada E não tem que eu nada faça que eu para que o faça Senhor me ame para mais. que o Senhor me ame Mas mais. também não tem nada Mas também não tem para nada que eu faça que eu faça para que o Senhor me ame menos. para que o Senhor me ame O Senhor menos. me ama por completo. O Senhor me ama por completo. E eu te agradeço por ser salvo nesse momento. Eu te agradeço por ser salvo neste momento. Amém. Amém. Pronto. Então nós agora temos convicções que nós somos salvos em Cristo Jesus. E nada pode tirar isso de nós. É uma grande festa, Gutierrez. É um momento de grande festa. Porque é uma coisa tão simples, mas tão profunda, feita com o coração crendo que o Senhor é Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Automaticamente nós temos um selo para a eternidade. Pastor, mas eu sou uma pessoa boazinha. Nunca fiz nada de errado. Sigo tudo certinho. Eu vou pro céu assim? Por ser bom? Por ser uma pessoa boa? Gutierrez, ninguém pode ser salvo somente por fazer boas obras. Ninguém. Não existe salvação por fazer boas obras. Por fazer boas obras. Salvação é um presente de Deus. É completamente gratuito para a minha vida e para a sua vida, mas é recebido pela fé. Nós precisamos crer nisso. E através dos nossos esforços, nós não conseguimos alcançar a salvação. Nós temos um outro processo que nós teremos, que seremos galardoados por meio das obras. Aí não é por fé, é por obras o galardão. Mas a salvação é crer e confessar. Crer, confessar com a boca, sabendo que a graça do Senhor, através da fé, nos promove a esse lugar. Então, não existe salvação pelas obras. Pastor, quem pode ter a vida eterna? Quem pode ter a vida eterna é todo aquele que reconheceu Jesus como seu Salvador. Aquele que entende que é filho, que fez a oração que nós fizemos aqui. Então, essa pessoa, ela pode sim ter a vida eterna. Quem pode ser salvo, pastor? Quem pode ser salvo é toda pessoa que vive na terra. Todo ser humano pode ser salvo, desde que ele reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, aquele que invocar então o nome do Senhor Jesus, entender que Ele é o Salvador,
Exatamente. Aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, entendendo que Ele é o Salvador, que não existe outro, que sem Ele não há um caminho. A verdade, a própria Bíblia diz a respeito. Ele é o caminho. A verdade Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Se eu não reconheço Jesus, eu não reconheço o caminho. Você vai para algum lugar sem caminho? Jamais. Não tem como. Quero chegar em São Paulo. Resumindo, ele é o Waze. Exatamente. Como se diz É o Gutierrez. condutor. Resumindo, Jesus é o caminho. Para ter a salvação, tem que entregar a vida para Ele. Exatamente, exatamente. Essa é a prática da vida cristã. Pastor, precisamos nos arrepender. Sim. Creio que o Espírito Santo ele vem nos modelando para que a gente se arrependa dos nossos pecados. Isso é importante? Como que a pessoa deve fazer isso? Como que ela pode gerar isso no coração dela? Gutierrez, quando João Batista ele começou a preconizar a vinda de Jesus, qual foi a palavra de toque dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento precede aquela pessoa que entregou a vida para Jesus. Por quê? Porque quando ele entrega a vida para Jesus, ele começa a observar as diretrizes do reino, os caminhos que esse reino preconiza. Ele começa a observar que existe um caminho de ensinamentos que fazem o contrário com a vida, às vezes, que ele vive. E é onde ele pega e ele olha para a palavra de Deus, que é o nosso livro de fé e conduta, olha para a vida dele e fala, epa, tem um negócio errado aqui. E ele fala, poxa, eu fiz tanto tempo isso, eu menti tanto tempo, e agora eu não posso mentir mais. Ele vai e se arrepende. Arrepender não é remorso. Arrependimento é reconhecer o pecado, reconhecer que aquilo é errado, e começar o quê? Uma mudança de vida. O segundo passo é ele entender e às vezes sentir tristeza pelo pecado. Se a pessoa hoje ela é cristã, ela peca e não sente tristeza pelo pecado, Tem alguma coisa errada. tem tudo errado, né? Tem tudo errado. Por quê? Porque o Espírito Santo que veio morar dentro dela já não está tendo liberdade para de fato ativar o Espírito de Deus e levá-la a mudar de rota, mudar de caminho, né? E uma outra coisa muito importante no arrependimento é virar as costas para o pecado, né? Quando Jesus ele chega diante da mulher pecadora, um dos toques de ordem de Jesus foi isso: vá e não peques mais. Virar as costas para o pecado. Ah, então nunca mais vou poder pecar? O pecado na vida de um filho é acidente, né? Toda aquela pessoa que tem ali um pecadinho de estimação tem que até questionar se ele se tornou filho, porque o filho ele fica incomodado. Ele pode até pecar, mas o pecado não é rotina na vida dele, é um acidente. Pastor Isaac, qual o recado que você passa para aquela pessoa que aceita Jesus? Ela aceita Jesus e fala, nossa, e agora? Aceitei Jesus. Muitas das vezes ela arrepende. Por quê? Porque o colega de farra tá ali, mas você aceitou Jesus e agora? Você não pode sair mais. Ela arrepende de ter aceitado Jesus. E muitas das vezes, pastor, quando a pessoa aceita Jesus, as pessoas já começam a passar uma direção para ela. Ó, a partir de hoje você não pode fazer isso mais, a partir de hoje você não pode fazer isso mais. E quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não é, pastor? Qual é o conselho que você dá para essa pessoa que aceitou Jesus hoje, mas, nossa, e agora? Será que foi uma escolha certa que eu fiz? A Bíblia diz em João 15 que quando nós aceitamos a Jesus, nós nos conectamos com Ele. Ele é a videira verdadeira e nós somos os galhos. Nós nos conectamos com Jesus. No primeiro momento, o galho, às vezes, ele não recebeu os nutrientes necessários para poder deixar o pecado. Eu costumo dizer, pastor Givan, que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente entregou a vida de um modelador, de um artista, de um arquiteto. E agora ele começa a fazer o quê? Tirar os galhos de dentro de mim. Então toda pessoa que entrega a vida para Jesus, a primeira coisa que ele precisa se preocupar é se chegar cada dia mais perto de Jesus. Ah, mas ele comete isso, ele bebe, ele fuma, ele faz. Esquece o pecado. Se concentre em se lembrar de Jesus todos os dias. Ler a Bíblia, orar, estar com os irmãos de fé. E isso vai levando ele a se alimentar. E esse alimento vai tirando o pecado dele. É natural. É como um balde de água suja. É o melhor exemplo para a pessoa entender.
Eu entreguei minha vida hoje para Jesus, então meu balde está limpo? Não. Você só liberou para a sua vida uma torneira de água limpa. A partir de agora, você tem uma torneira de água limpa jogando água no seu balde. E à medida que o tempo vai passando, a água vai sendo trocada. Até o momento de que você vai começar a repudiar o pecado. Mas a pessoa que entregou a vida para Jesus hoje, ele tem que viver uma vida leve. Hoje acontece muito isso, né, o pastor Givan Gutierrez? As pessoas entregam a vida para Jesus e saem fazendo muita coisa e não contém a consistência do dia a dia. Então, entregar a vida para Jesus é entregar a vida na mão de um artesão, que vai começar a modelar a vida dele e ele vai se percebendo mudando de história. Por isso que é importante a pessoa estar inserindo uma conexão, né? Exatamente. Porque aí essa modelagem do reino começa a fluir dentro dela, né? Exatamente. As nossas conexões, hoje nós trabalhamos um pouquinho, né, em conexão, e o objetivo das nossas conexões é de fato implantar a cultura do reino de Deus, né? Então, implantando a cultura do reino de Deus, as pessoas começam a mudar suas vidas, mudar suas famílias, mudar seu jeito de trabalhar. Suas responsabilidades começam a ser de acordo com aquilo que Deus preconiza. Muitos benefícios acontecem na vida de quem entrega a vida para Jesus de verdade. Isso é importante. Amém. Por isso, né? Então essa certeza a pessoa precisa estar convicta disso. Convicta. Seguir esses passos. Exatamente. Mas ela também não precisa ter aquele desespero, né? Igual o senhor mencionou. E muita gente começa a fazer muita coisa ali e já começa a entregar tudo. Não é assim. Não é assim. Deus, ele vai transformando de dentro para fora. A Bíblia diz que João capítulo 14, verso 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E isso é tão precioso, porque primeiro ele é o caminho. Depois que você entra no caminho, você começa a ter revelação da verdade. E aí você encontra a verdadeira vida. Uma coisa, Gutierrez, que é fatídica. Não existe vida de verdade sem passar pelo caminho, que é Jesus. Amém. Amém? Pastor, vamos falar um pouquinho do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, ele transforma, pastor? O Espírito Santo de Deus é o nosso auxiliador, né? É toda vez que uma pessoa entrega a vida para Jesus, em um instante, de repente, no primeiro momento, vem o que? Morar dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. Entenda que o Espírito Santo, ele tem, o homem é constituído de corpo, alma e espírito, né? E quando nós estamos afastados de Deus, essa conexão está interrompida. É como se fosse uma conexão Wi-Fi, né? Nós não conseguimos conectar na internet sem o roteador. Não conseguimos conectar com Deus se não tivermos alguém que faça essa conexão. O Espírito Santo é esse. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos ativado em nós essa conexão. É aquela torneira, entendeu? Aquela mangueira de água. Então agora o Espírito Santo de Deus começa a me confrontar às vezes. Rapaz, isso aí não está certo. Isso aí não está legal. Então o Espírito Santo de Deus começa a transformar a minha vida. Lá em Mateus capítulo 28, no verso 19, fala um pouquinho a respeito disso. Mas também, ele é o Consolador. É isso que a gente perguntar agora. Né? Ele é o Consolador. Ele é o amigo bem presente. Por isso que a gente costuma dizer, poxa, você está com uma dificuldade X, Y, Z? Entra lá no seu quarto. Né? Fala com Jesus. Quem é que vai transmitir, que vai intermediar? É o Espírito Santo de Deus. Pastor, então o Espírito Santo de Deus, ele afronta, mas também ele é consolador. Sim, sim. Ele vem trazendo dicas. Eu vou costumar dizer assim, né? Porque às vezes algumas pessoas elas têm algumas palavras muito, muito pesadas para alguns contextos. Tipo assim, Deus vai te pesar a mão. Agora você é crentinho, você tem que fazer, né? As pessoas. E elas começam agora, parece que viver debaixo de uma pressão. Não. O Espírito Santo de Deus não vem para pressionar as pessoas. O Espírito Santo de Deus ele vem para ser amigo. Tem um livro muito pancada do Ben Henry que ele fala Bem-vindo Espírito Santo. Esse livro é bacana. É muito pau. Quando você entende
que o Espírito Santo ele não está ali para te... você está pecando. Estou aqui te vendo, né? Tem até uns vídeos na internet que a camarada começa a cantar uma música, né? E aí, daqui um pouquinho, vem o Jesus, né, em volta dele assim, e ele começa a mudar de atitude. Não. O Espírito Santo de Deus, ele vem para ajudar a gente, para contribuir com a gente. E essa questão é um relacionamento, né? Um relacionamento, de fato, de verdade. Se relacionar com o Espírito Santo. Exatamente. Deus, ele dá o Espírito Santo para que nós tenhamos de fato, de verdade, a nossa identidade de filho ativada. Sabe? Reconhecer de fato o grande presente que nós recebemos. Tem muita gente que recebeu o grande presente, que é o Espírito Santo, mas anda sozinho. Pastor Isaac, Deus dá o Espírito Santo somente para os seus filhos? O Espírito Santo, ele é disponível a todos quantos receberam e se tornaram filhos de Deus. É a mesma coisa de que você tem uma herança, mas você não é filho, você não foi adotado, você não está no testamento. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos a liberdade no reino, e a liberdade no reino vem através do Espírito Santo, que começa a construir em nós, né, muitas coisas. Gutierrez, quando a gente começa a entender um pouquinho a respeito do Espírito Santo, nós começamos a perceber que até os nossos momentos de tentação, nós somos aguçados pelo Espírito. Quando às vezes somos tentados em alguma área, o Espírito Santo vem para nos auxiliar a não romper aquela conexão com o nosso Pai. Então ele veio para nos ajudar de forma tão preciosa a nos enganjar nesse período aí, que é o nosso período de passagem aqui na Terra, né? O Espírito Santo, ele vem para nos ajudar a entender a palavra de Deus. Algumas pessoas falam assim: pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Sim, é muito comum isso aí. Muito comum. Então, o papel do Espírito Santo é ajudar a gente a entender a palavra de Deus. Eu costumo dizer, se você leu e entendeu, leia de novo. Se você leu e não entendeu, leia de novo também. Né? Eu acho que é a única coisa no mundo que o excesso não é demais. É a mesma coisa, você vai fazer uma prova do concurso. Você vai fazer a prova do concurso, aí você chega lá e faz uma oração. Deus, me lembra de tudo aquilo que eu não sei. Faz sentido, pastor Gilvan? Nenhum. Não faz sentido. O Espírito Santo é a mesma coisa. O Espírito Santo só vai fazer eu lembrar de algo que eu li. Aí um momento ou outro, já aconteceu muitas vezes comigo, Gutierrez, um momento ou outro o Espírito Santo me traz um texto, me explode uma revelação na mente. Mas por quê? Eu li. E aí ele vai me levar a entender a palavra de Deus. Show de bola, isso é bacana demais. E quando a gente parte assim, os dons do Espírito? Os dons do Espírito, eles são ferramentas poderosas que Deus tem entregue à igreja. E eles são ferramentas que ajudam a gente a vencer muitas das dificuldades, muitos dos processos. Os dons é um presente, né? A Bíblia diz que Deus dá a todos quanto pede. E é interessante porque os dons do Espírito, ele tem o poder, através do Espírito Santo, de nos levar a vencer o próprio pecado. Quando nós entendemos as nossas realidades, nós começamos a crescer nisso também. Quando você começa a perceber que a nossa vida, ela tinha elementos fora dos princípios da palavra de Deus. Então, por exemplo, pensa aqui comigo, um homem, o camarada ia lá e faz algo com ele, por exemplo. Qual que é a primeira ação de um homem que não tem o Espírito Santo dentro dele? O fight. Então, vem para dentro de mim e para dentro de você os frutos do Espírito. É os frutos do Espírito que vem me potencializando. Até antes um pouquinho aí da questão dos dons. Né? Porque dons são ferramentas. Os frutos do Espírito é me trazendo de volta a minha verdadeira natureza. Então, por exemplo, a pessoa que tinha lá, por exemplo,
que faltava amor na vida dela. Lá no contexto de Gálatas, capítulo 5, no verso 22 até o 23, fala a respeito disso. Né? Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria. Tanta gente sem alegria. Quando você entrega a sua vida para Jesus, existe um fruto que vem para dentro de você. É o fruto da alegria. Tem a paz. Tanta gente hoje precisando de paz. E a paz que é o próprio Jesus já está dentro da gente. Então a gente percebe que quando a gente entrega a vida para Jesus, o fruto do Espírito, eu costumo dizer que vamos pegar aqui uma fruta, uma mexerica, cheio de gomos. Para onde? Essa mexerica ela vem para dentro de mim. Mas tem gente que tem uma ferramenta tão poderosa, um presente tão grandioso, que é o quê? Essa mexerica. Que é o quê? A alegria do Senhor, que é a minha força. O príncipe da paz dentro de mim. E ele não usa isso. O próprio Deus que é amor. Deus é amor. Então, você pode perceber que todas as características que tem em Deus vêm para dentro de mim. Fruto do Espírito, por exemplo, longanimidade. Deus é longânimo. Ele não, tipo assim, tem gente que fala assim, se eu pecar aqui agora, ele vai me partir no meio. Quando o fruto do Espírito vem para dentro de mim, eu sei que ele tem um longo ânimo. E ele acredita em mim. Ele é por mim. Ele quer me ajudar a melhorar e a passar por cima daquela circunstância. Ele é benigno. É um outro fruto do Espírito, benignidade. Eu tenho dentro de mim o desejo de fazer o bem, promover bondade. Eu tenho dentro de mim um outro fruto também, o Gutierrez, que é tão importante, que é a fidelidade. Quantas pessoas infiéis? Mas quem é fiel? Deus é fiel. Olha só uma característica de Deus vindo para dentro da minha vida. O outro fruto do Espírito é a mansidão. Quantas pessoas nos precisam desse fruto? Mas só que não é só o fruto lá em forma de desenho. É o fruto operando dentro dele, operando dentro dela. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, confessando com a boca, crendo com o coração, eu convido o Espírito de Deus para entrar na minha vida, que quando eu entrego a minha vida para Jesus, o Espírito de Deus já vem morar dentro de mim. Mas ele não vem só para ter uma sensação, não. Ele vem para me entregar capacitação para me vencer o pecado. Então agora eu estou diante de uma situação, por exemplo, de fúria. E aí eu vou exercer o quê? A mansidão. É um fruto do Espírito que vem para a minha vida e para a sua. E também tem um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Quantas pessoas precisam desse fruto do Espírito? Esse é um fruto do Espírito que quando nós temos, nós vivemos uma vida plena da parte de Deus para nós. Então, perceba que existe muitas ferramentas poderosas que eu posso utilizá-las na minha vida. Agora pensa comigo, Gutierrez, se uma pessoa de fato tem amor, se ela de fato vive alegria, ela vive paz, se essa pessoa vive longanimidade, sabendo que Deus é longânimo com ela, a bondade de Deus faz parte da vida dela, se ela é fiel, se ela tem mansidão, domínio próprio, essa pessoa precisa de quê para ser bem sucedida? É um sucesso ambulante. Então o Evangelho veio para a minha vida e para as nossas vidas, para nos moldar de acordo com o reino de Deus no dia a dia que nós vivemos hoje. Ou seja, então, pastor Isaac, precisamos então estar todos os dias cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, é uma tarefa fácil? A gente vive num mundo caído. Quem é que dos nossos amigos, no dia a dia, no trabalho, em qualquer lugar, que motiva a gente a ser manso? Quem é que motiva a gente a ter domínio próprio? Então, o mundo é caído. Então, a nossa guerra tem que ser diária, para se manter o quê? Ativos no Espírito. Com essa maçãzinha, a mexerica, né? Com essa mexerica ativa, né? A mexerica é como se fosse uma senha para me acessar as grandezas do reino de Deus. Porque, igual o senhor falou, hoje o nosso dia a dia, quando o senhor se apresentou aí, e até fazer a pergunta para o senhor, hoje o senhor
é esposo, é empresário bem-sucedido, graças a Deus, e pastor. Então, muitas das vezes, às vezes o pastor coloca os projetos, os seus objetivos em primeiro lugar. Às vezes esquece de colocar Deus em primeiro lugar. E com isso, nós vamos distanciando, ou seja, já não tem mais aquela intimidade com o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Então, dentro do nosso dia a dia, nós precisamos de fato recorrer ao Espírito Santo. Todo tempo, né? Tem contextos da Bíblia, né, que nos leva a esse lugar, né? Uma oração sem cessar, estar ligado ao trono de Deus. João 15, eu gosto muito do texto de João 15, porque ele é muito claro, tipo assim, não precisa de tradução, entendeu? Se você estiver ligado a mim e eu estiver ligado a você, você vai dar muito fruto. Amém. Porque sem mim, nada você pode. Então, precisa de revelação para isso? Não precisa. Só é só embarcar nessa grandeza. E vou falar uma coisa para vocês. Nós aqui, no contexto da live, nós desejamos que a pessoa não viva nenhuma regra humana, mas que ela viva de fato o poder transformador do Espírito Santo. Isso é forte. Nós precisamos entender que é só o Espírito Santo que pode nos tirar de uma via torta. E mais ninguém, né, pastor? Mais ninguém. A minha opinião, por isso que às vezes as pessoas chegam para mim, para me pedir uma opinião a respeito de qualquer assunto. Eu sempre gosto de levar elas à verdade. Porque se eu falar alguma coisa errada fora daqui, a pessoa está enrolada. Mas se eu estou falando algo da palavra de Deus, não tem como dar errado. E aí sim nós começamos a ser de fato, de verdade, uma testemunha aqui, hoje, natural, sem fazer força. Né? Nós precisamos disso. Então hoje a live, nós temos esse objetivo diante de Deus e com todas as pessoas que têm se chegado à live. Né? Eu louvo a Deus por cada pessoa que tem se chegado à live. Você está assistindo agora, você é um presente de Deus para nós. Nós estamos orando por você, orando para que Deus transforme a sua vida por completo e que você seja uma testemunha ocular em Senador Canedo. E não, nem só em Senador Canedo, né? No Brasil, onde quer que você vá, que você seja uma testemunha, né? E que as pessoas possam olhar para você e perceber os frutos do Espírito saindo pelos seus poros. Amém, amém. Amém? Pastor, eu queria só tirar uma dúvida aqui, porque muita gente comenta sobre isso. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, ele é uma capacitação espiritual. Né? Tem muita gente que remete o batismo no Espírito Santo a falar em línguas. E na verdade não tem, assim, naturalmente as pessoas que são batizadas falam em línguas, mas não é uma regra. Por quê? Porque o Espírito Santo ele veio sobre nós e eu fui imerso nele. Mas aí existe uma porção maior, é o derramar do copo que eu costumo falar. O Espírito Santo é a água no copo. Né? É a água no copo. Quando existe, eu vou buscando ele, me envolvendo com ele, e aí ele transborda a minha vida. Isso para mim é um batismo com o Espírito Santo. E ele se manifesta de várias formas. Tem pessoas que são batizadas, então elas profetizam, elas têm palavra de conhecimento, elas falam em outras línguas, né? Elas têm revelações, palavras de conhecimento. Então as pessoas elas manifestam os dons quando elas são imersas e sentem esse transbordar do Espírito Santo em suas vidas. Já muitas pessoas já chegou comigo e falando: nossa, pastor, eu já tentei falar em línguas, né, pensando que se resume a isso o batismo com o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele age na vida de cada pessoa de forma diferente, né? Ele não tem uma regra, não tem que ser assim, você tem que chegar e fazer, não. Uma manifestação comum do batismo é falar em outras línguas, mas não é uma regra, nunca foi, segundo a palavra de Deus. Então, eu queria destrinchar aqui um pouquinho dos textos, mas estamos só... Isso aí é para uma próxima oportunidade. Tem muita coisa ainda para ser discutida. Aí tem, a palavra de Deus fala isso de forma muito eloquente em muitos contextos
e a gente vai ter um tempo aí nas próximas aulas de dar uma desmiuçada nisso aí. Amém. Show. E a gente sabe que a Bíblia é dividida em duas partes, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E eu queria falar sobre a aliança. Você está entendendo? Como que seria essa aliança? O Thierry, a aliança de Deus para com o homem se deu em Jesus, né? Jesus, ele veio romper com as cadeias e com as situações que nós tínhamos na vida. Nós estávamos longe de Deus. E ele veio, eu costumo dizer, ele veio para casar conosco, né? Ele veio para fazer uma aliança com a gente. Por isso que o casamento, ele é um testemunho muito precioso, né, de Deus para com o homem. A primeira aliança que aconteceu, né, foi lá em relação aos mandamentos, lá na era antiga. Foi a primeira aliança, tanto é que a comprovação da aliança de Deus para com o homem foi a saída de Noé, né, quando terminou o dilúvio lá, teve lá o arco-íris, né, uma história que todo mundo conhece, e foi o primeiro sinal de aliança, que ele nunca mais ia destruir o mundo com água, né? Aconteceu lá um reflexo da aliança, mas só que de lá para cá aconteceu várias circunstâncias e várias coisas. Aliança significa o quê? Um contrato celebrado entre duas partes. Você tem uma condição, eu tenho uma condição, a gente se une em um propósito só e a gente firma uma aliança. Então, essa aliança foi firmada com Jesus na cruz do Calvário e me alcançou. Ele me fez uma proposta. Qual a proposta? Vou te levar para morar comigo. Amém. E eu falei, rapaz, estamos juntos. Quando eu falo, por isso que confessar com a boca é muito importante. Quando eu falo sim, é a mesma coisa da noiva falando sim lá na hora do casamento. Um momento poderoso, não é? Celebrar, né? Pastor, o Thierry até mencionou aqui que a Bíblia é dividida em duas partes, só para que a gente possa entender um pouquinho. O Antigo Testamento, ele foi escrito antes de Jesus, né? Isso. E o Novo Testamento depois de Jesus. Isso? Exatamente. Então, depois que nós falamos da velha aliança e da nova aliança, né? A nova aliança se constituiu no Novo Testamento em Jesus, né? E aí a velha aliança para nós é a lei, que serve como um espelho. Ela não é o que vivemos. Ela só serve um espelho para entendermos que somos pecadores. E a nova aliança é para nós o reflexo de Cristo falando: vocês pecaram, estavam destituídos, mas eu vou pegar todos os pecados de vocês, coloco nas minhas costas e faço vocês justificados. Amém. Né? Isso é muito poderoso. Rapidinho. Você que está nos assistindo, já curta aí, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, já curta o nosso algoritmo alcançar mais pessoas, aprender tudo isso aqui que a gente está passando aqui. Eu estou aprendendo demais com o pastor Isaac, com o pastor Givan. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida até aqui, já coloca aí nos comentários, que no finalzinho nós vamos tirar essa dúvida sua aí, tá bom? Então, tamo junto. Pastor, nós falamos a certeza da salvação, os dons do Espírito Santo, a nova aliança. Pastor, qual a importância do batismo nas águas? O batismo nas águas é mais uma etapa importante que todo cristão precisa passar por ele. Muita gente fica com medo de batizar, não é? Sim. Por quê? Fica com receio de batizar porque a partir do momento que eu batizar, Não estou preparado ainda, vou esperar mais um pouco. nunca estaremos preparados. Essa é a verdade. Que dia que você vai começar a levitar? Né? Não tem esse dia. Esse preparo é uma decisão. Eu falo, eu vou dar um testemunho, porque batismo é isso. É dar um testemunho público de que eu sou imerso à vontade de Deus. Agora eu reconheço o Deus como meu Senhor. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu dei essa declaração e agora eu já sento na mesa. E é muito interessante isso. Por quê? Tem pessoas que falam o seguinte: não, eu não vou me batizar agora porque eu tenho que resolver algumas coisas na minha vida. Espera um pouquinho, mas quem te ajuda a resolver as coisas? A primeira conversa. Deus te fez filho.
mas a pessoa não quer sentar na mesa. Porque ceia é uma mesa posta. Mesa que é essa que tem todos os recursos e nutrientes que nós precisamos, né? Para manutenção da vida cristã. E tem pessoas que ela fala assim, não, eu sou filho, eu aceito ser filho, mas eu não aceito sentar na mesa. Não faz sentido. Sentar na mesa é o reflexo de uma pessoa que aceitou a filiação. É a mesma coisa de uma pessoa falar assim, não, eu sou filho, mas eu não quero que você me apresente na roda dos seus amigos. Entendi. Faz lógica, não tem sentido. Então eu tenho que te esconder? Então, por isso que a Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, e quem morreu antes de batizar? Já tem vários textos aí, tem o ladrão da cruz, ele já tinha externado. Para que um batismo mais poderoso do que aquele que ele falou lá para Jesus na cruz? Não tem batismo. Batismo é uma declaração. Existe o símbolo da imersão, mas o real sentido do batismo é uma declaração. Quem fala publicamente que tem o Jesus como o Senhor da sua vida, não tem nenhum receio em descer as águas, em executar esse símbolo que ele nos deixou, para que de fato a gente testemunhe que a gente é filho, que a gente também pode sentar na mesa e nos saciar desse banquete que é o banquete que Deus tem para nós. Então o batismo, podemos dizer que é a sepultura do velho homem. A partir do momento que ele morre, que ele batiza ali, o velho homem morreu. É uma declaração. É uma declaração. Exatamente. Porque eu costumo dizer, porque algumas pessoas, elas têm dificuldade de receber a grandeza do Espírito para dentro dela. Então, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E quando a gente conhece a verdade, que é Jesus, a verdade é Jesus, né? Quando eu conheço a verdade, essa verdade vai me libertar. É natural, faz parte do meu caminhar. Tem pessoas que têm muita dificuldade, por exemplo, de entender, não precisa de ir num culto de libertação. Eu não tenho nada contra, né? Cultos de libertação, né? Não tenho. Deus sabe da sinceridade do meu coração. Mas eu tenho uma aplicação de verdade sobre esse contexto de que, peraí, você precisa de ir num culto se você tem o culto dentro de você. Se você tem, de fato, a eclésia dentro de você. Se você é igreja e Jesus habita dentro de você, ele não é o suficiente. Bem, então você precisa de um ritual. Se você tem a figura do libertador, o que de fato define se seremos libertos ou não. Então, assim, eu creio, de fato, de que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esse Filho do Homem mora dentro de nós, através do Espírito Santo, que nos ajuda a viver cada manhã, vivendo essa vida transformadora. E ele está de braços abertos, né, pastor Iber, para nos libertar, basta querer, né? Sim, ele é o inimaginado do Pai, é algo fantástico. Pastor, todo mês nós temos a ceia do Senhor, né? Sim. Até uma dúvida aqui. Tem uma dúvida? Não fui batizado, posso tomar a ceia? E se foi isso? Eu te perguntar isso. Mas antes eu vou apanhar, porque eu vou falar um trem aqui, mas... Pastor, mas antes de eu responder essa pergunta aqui, qual é o significado da ceia? A ceia é uma modelagem de um memorial. Toda pessoa que reconhece que Jesus, ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz, e aquele sangue, é muito importante entender isso. Sim. Aquele sangue não foi para salvar os crentes, foi para me salvar. É algo pessoal, uma expressão coletiva que eu aceito no meu pessoal. E agora, por eu ter convicção que isso é para mim, entendeu? Aí eu participo da mesa. Entendeu? Então, algumas pessoas ficam conjecturando. Eu acho que cada igreja tem os seus moldes. Sim. E a pessoa precisa estar sujeita ali, debaixo daquela cobertura, honrando a liderança. Isso aí é muito importante, né? Nós aqui da Life, nós cremos de fato e de verdade que se a pessoa ela entregou a vida para Jesus de verdade,
de coração, ela creu com o coração e confessou com a boca. Se a pessoa, ela ainda não teve, é muito importante falar isso, ela não teve ainda a oportunidade de dar o seu testemunho público, que é o batismo. Então, e ela tem consciência de que aquele sangue vertido na cruz do Calvário, eu estou falando muito enfático isso, para a pessoa, porque a Bíblia diz para que o homem examine-se a si mesmo. Entendeu? E aí não, examine-se a si mesmo e deixe de tomar ceia. Não, examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Aí, não, pastor, mas tem muita gente que está em pecado, ele é indigno e tal. Se a gente for estudar um pouquinho, não vou entrar muito nesse contexto hoje, mas esse indignamente aí é a pessoa que não reconhece. É a pessoa que não dignifica o sangue. Ele não entende que aquele sangue é poderoso, é precioso e foi para mim. Esse indignamente é essa provocação que acontece. Então, toda vez que eu vou participar da ceia, eu tenho que participar com a revelação e a reverência que esse momento precisa e esse momento merece. Então, eu deixo aqui na live cada pessoa fazer a sua autoavaliação. Algumas pessoas chegam para mim, pastor, eu só me sinto bem tomando ceia após me batizar nas águas. Eu falo, amém? Porque é uma questão de fé. Se você não crê, dentro de um contexto, não vai adiantar nada para você. Você precisa crer. A Bíblia não condena, nós aqui na live não temos nenhuma implicação, desde que a pessoa, ela teve a oportunidade, não teve ainda a oportunidade de se batizar. A partir do momento, Thierry, que uma pessoa, ela tem o batismo marcado, estou falando aqui de algo que a gente rege aqui no contexto da live, ela tem ali o batismo marcado, e ela fala, vou batizar não. Aí não faz sentido. Não faz sentido ela falar que quer, falar que reconhece Jesus, que aquele sangue foi para ela, se ela tem temor ou tremor, ou sei lá, alguma coisa que tira ela do batismo por imersão, do reconhecimento público. Entendeu? Então, aqui na live a gente preconiza assim, espero que eu tenha respondido de forma bem... Ou seja, pastor, então a própria palavra de Deus examine o homem a si mesmo. Então, não é o pastor, não é ninguém que vai chegar, olha, hoje você não pode cear, porque você fez isso, você fez aquilo. Ou seja, a Bíblia diz que a partir do momento que a gente ora, pede perdão, pediu perdão e vê que está apto, então pode chegar e participar da ceia. Tranquilo. Exatamente, até hoje eu vou falar uma coisa para você, uma convicção que nós precisamos ter no nosso coração, que nós somos perdoados. Sim. Nós somos perdoados, nós somos limpos. E a ceia, quando você, Thierry, está precisando de se fortalecer, você faz o quê? Você come, você se alimenta. E para nós a ceia é o quê? É alimento espiritual. Não faz sentido? Força. Olha, você está assim, desnutrido, eu vou te deixar sem comer. Até você fazer o quê? Morrer! Pastor Isaac, porque muitas das vezes quando você vai servir a ceia, não, hoje eu não vou participar da ceia porque eu pequei. Mano, orou, tá perdoado, sinta-se à vontade, participa do alimento, da nossa energia, porque a ceia é o que nos faz fortes, que nos fortalece. E uma coisa muito importante, ela é um memorial. É um memorial. Eu reativo em mim o quê? Eu reativo em mim, de fato, de verdade, que esse corpo foi automaticamente moído em meu favor. Eu ativo em mim o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23 até o 24. Né? Não, isso aí foi para mim. É o corpo de Cristo que está fazendo parte agora do meu corpo. É o sangue de Cristo que está sendo derramado por mim para remir o quê? Os meus pecados. Como é que você ceia se você é santo? Você não precisa? Você precisa de redimir pecado? O cordeiro que era sacrificado lá no tabernáculo era para quê? Para redimir pecado. O pessoal, o camarada estava santo, ele ia lá para poder entregar um cordeirinho lá? Não ia não, gente. Eu só reconheço a morte do cordeiro e rememorizo esse porque eu sei que sou pecador. Entendeu? Eu sou pecador. 1 Coríntios capítulo 11, no verso 25, diz
que esse cálice é da nova aliança. Ué, se é o memorial da nova aliança, eu tenho que participar desse memorial. Senão, eu não vou estar vivendo o quê? A nova aliança que foi constituída no sangue derramado na cruz do Calvário. Amém. Glória a Deus por isso. Pastor, o pão representa o quê? O pão representa o corpo de Jesus, né? Eu costumo muito do texto de Isaías, né? Que ele foi moído pelas nossas transgressões, Sou fã desse. né? E fizeram das suas costas como grande plantação, araram, né, as suas costas, como se para fazer grandes plantações. Olha só que sofrimento. Então o pão, ele significa fortalecimento para o nosso dia a dia, fortalecimento espiritual mesmo. E tem muito a ver o pão com o nosso fortalecimento. Então o fortalecimento espiritual é a simbologia do pão. E o sangue, né, o sangue simboliza o sangue de Jesus. O suco, né? Assim. O suco significa o sangue de Jesus, o sangue que foi vertido, o sangue que, quando eu tomo sangue, né, que é o cálice, que é aquele suco ali naquele dia, eu consagro ao Senhor e eu vejo o meu caminho de volta para casa sendo, sabe, restaurado. É uma aliança que revigora em mim, é algo sobrenatural. Eu não sei por que tem crente que fica fora disso. Eu confesso para vocês que eu não sei. Eu vou entender, O filho que é filho fica fora da mesa, não. O camarada, ó, pensa que comigo o camarada foi lá, filho, não. Filho que é filho. Ele foi lá, lameou, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Aí ele vem como? Ele vem, o menininho lá, aí chega lá na mesa e faz o quê? Rapaz, ele mete os 2 pés na mesa. É mesmo? Ele senta. Eu tenho certeza que você tem filho aí na sua casa. Vou chegar, abre a geladeira. Abre a geladeira, pega a mão suja, sobe em cima do sofá com o pé sujo. Filho. Quem tem consciência que é filho, ele sabe o pai que tem. Agora tem gente que não sabe o pai que tem. Acha que Deus é o quê? O carrasco da meia-noite. Acha que Deus é o vingador. E a minha Bíblia diz que ele é amor. Ele é amor. O amor é a natureza dele. Ele é amor. Mas vai ter um dia que ele vai vir como um juiz, vai. Mas hoje ele é nosso advogado. Eu não vou ficar pensando num dia que eu não vou estar aqui. Eu prefiro ficar com o advogado hoje, com o amor dele hoje. E aí quando ele vir, a gente fica com o Senhor que vai nos levar para viver a vida inteira com ele. Amém. Show de bola. Pastor, tem alguma consideração aí que o senhor quer falar? Alguma coisa que o senhor quer falar de tudo que a gente abordou aqui? O senhor queria exemplificar alguma coisa? É muito importante, Gutierrez, a gente entender que esses 3 pilares são os pilares mais importantes da vida do cristão. Nós fizemos aqui um resumão, né? Primeira coisa é ter certeza da salvação. Meu irmão, se você não tem certeza da salvação, você não tem certeza de mais nada. Certeza da salvação, que Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro de tal maneira, de forma escrachada. E que não tem nada que você faça de ruim que tire a grandeza do amor dele. É a primeira coisa. Eu tenho certeza que eu sou salvo. Por causa de mim? Não. Por causa de Jesus. Tudo que eu merecia foi para cima das costas de Jesus. Tudo que ele merecia veio para mim. Então hoje eu vivo a vida de Jesus. É bom deixar isso muito claro. A Bíblia, Paulo, ele fala de forma muito clara a respeito disso. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vida que hoje vivo não é minha. Ele fala, a vida que hoje vivo na carne não é a minha vida. É a vida daquele que veio, do Verbo. O primeiro ponto é esse. Fechou isso? Você tem um ajudador. Você tem alguém do seu lado para ajudar você a transformar o seu dia a dia, a recomeçar, a tornar o seu dia a dia cheio de bondade, de leveza, de mansidão, de domínio próprio, cheio de amor, cheio de alegria. Você não precisa ficar atrás de autoajuda. Você precisa só da ajuda do Espírito Santo de Deus. Não, mas ele não me ajuda, pastor, eu não sinto ele. Mas você chega com ele e fala assim, oi, bom dia.
Até porque a Bíblia diz lá em Crônica que a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. É o que o senhor acabou de dizer aí, né, pastor? Exato. Mas tem gente que gosta de viver suas próprias pelejas, né? Fala, a peleja não é dele, não, a peleja é minha. Eu vou meter no meu braço aqui e vou fazer, quero vencer. Então, essa é a segunda coisa mais importante da vida de uma pessoa. É saber que ele tem o Espírito Santo de Deus para ajudar ele. Ele vai ter, ele tem que precisa pedir, ele precisa sapatear, ele precisa gritar? Não! Na verdade, pastor, a partir do momento, igual o senhor falou, que entregamos a nossa vida para Jesus, a peleja é de Jesus, é Ele que peleja por nós. Eu sempre tenho o costume de dizer que é Ele que está no controle, é Ele que está na direção, é Ele que está no controle de tudo. Só precisamos crer. Exatamente, né? Olha só ler um texto aqui de Romanos capítulo 8, no verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Não existe. Se você está em Cristo, se você vive a vida dele, você não tem condenação sobre você. Então tudo que te condena estava sobre Jesus, foi jogado sobre Jesus. Promessa, né, pastor? É promessa. Agora, só quem vive, quem pega para si. Quem recebe. Tá aí. É o presente. Exatamente. Aí tem uma pessoa até que falou esses dias que não precisava de ter morrido por ele, que não sei o que, tal. Ele, na verdade, não morreu mesmo. Na verdade, não morreu mesmo. Morreu para quem reconhece. Misericórdia. Só vive, igual você falou, só vive quem vive com Jesus, né? Exatamente, entendeu? É só para poder quebrar o gelo, entendeu? Vou falar uma outra coisa. Não, mas isso aqui é Bíblia. 1 João, capítulo 2, no verso 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também de todo mundo. Essa é uma verdade, de que quem sabe, se você tiver uma causa na justiça e não usar um advogado, mas você tem direito de não usar, tem? Tem. Você pode entrar lá e não usar o advogado. Direito é escolha sua. Escolha sua? Eu prefiro usar o meu. Então, ele é o meu advogado, entendeu? E a terceira coisa mais importante para fechar aqui é, de fato, saber que ele tem uma aliança com a gente. A aliança protege. Eu tenho certeza que a Cirili está lá na sua casa e ela sabe, agora meu esposo está aqui. Ele não vai dormir fora. Ele não vai dormir na casa do vizinho. Não, ele vai dormir em casa, porque eu tenho um compromisso com ele tem um compromisso comigo. Eu protejo a minha esposa, eu protejo a minha família por causa da aliança que eu tenho. Então Jesus protege a gente por causa da aliança. Isso é muito forte. Quando falta comida lá na sua casa, o que acontece? Dá ruim. Mas quem que chega lá e garante a comida? É quem protege. É quem tem aliança. Né? Se eu estou ruim um dia, né? De vez em quando a gente sente umas dores de cabeça, que parece a dor do parto das mulheres. E não pode fazer não, desculpa. É quase próximo. Aí eu tenho minha esposa que chega comigo, aquele chazinho. Nossa, é de Deus. Porque ela está lá para me proteger na hora que eu estou vulnerável. Eu estou lá para proteger ela na hora que ela está vulnerável. Então essa proteção só se tem quem tem aliança. Então, quando o crente vive sem reconhecer a aliança, ele anda desprotegido. E Jesus nos deu prova de que ele estaria, Mateus capítulo 28, no verso 19, ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa que quem não vive ela, não vive a aliança, deixa passar algo tão grandioso, que é a aliança que Deus tem comigo e com você. Amém. Eu sei que tem muito assunto aí pra gente falar, mas eu queria fazer um jogo aqui que a gente sempre fala com os convidados, onde eu vou dizer uma palavra, aí o senhor diz o que isso representa para o senhor. Ok. Fechou? A primeira palavra é reino. A coisa mais importante que se deva participar nesse mundo. Show. Start. Start é o que todo mundo precisa fazer para ter um amanhã explosivo. Jesus.
Jesus é a base de tudo. É o caminho, é a verdade, é tudo que a gente precisa ter. E sem Ele, nada se fez. Conexão. É o lugar onde as pessoas têm amizades, companheirismo, força, palavra de Deus, reino na terra. Cultura. Cultura é um conjunto de crenças que, quando a gente tem elas dentro do nosso coração, isso tem a ver com o reino, isso amadurece e fundamenta a gente. Família, pastor. É a base de tudo, aqui. Desbloqueio. Desbloqueio, para mim, é o ponto que define os homens dos meninos. É o chamado é aquele que você decide aceitar ou não. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E quem é que se faz escolhido? É quem entende que aquilo é um privilégio, é uma honra, e ele se faz chamado. Show de bola. Dá um recadinho pro pessoal que nos assistiu até aqui. Quero louvar a Deus por sua vida, eu louvo a Deus pela sua casa, pela sua família, e quero aqui no finalzinho só fazer uma oração, né? Por cada casa, por cada família, porque eu sei que Deus tem um projeto lindo para a sua história. Às vezes a gente fica perdido em tantas coisas, mas não se perca em outra coisa que não seja na vida que Deus tem para você. Você tem que se perder só no Espírito Santo. Ele vai te conduzir, vai te guiar, vai te promover, vai te estruturar, vai te fundamentar. E você não vai ter medo de nada, porque Ele de fato, de verdade, nos leva a um lugar seguro. Eu quero fazer uma oração por você, né, aproveitando esse momento tão precioso, para que você tenha a revelação de tudo aquilo que a gente viu aqui. Não basta simplesmente falarmos. Se você não tiver revelação para que você viva isso dia a dia, não vai adiantar nada para você. E eu quero orar para que o Espírito te revele essas verdades no decorrer dessa semana. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu oro, Deus, por essa pessoa, eu oro por essa casa, eu oro por essa família. Eu decreto que sobre essa casa agora há a unção do Espírito Santo de Deus sobre elas. Deus, que o teu Espírito possa entrar, possa navegar nos mais íntimos dos corações que estão ouvindo agora. Que eles possam perceber um afoguear espiritual dos céus sobre as suas vidas. Deus, que essa pessoa que está passando por algum tipo de enfermidade agora, que ela seja restabelecida pelo poder do sangue de Jesus. Se há causas perdidas na justiça, que o teu poder, através do advogado dos advogados, possa entrar em eminência. Espírito de Deus, eu oro pelas pessoas que estão sem esperança, estão, ó Deus, abatidas, cheio de traumas, cheio de ofensas. Eu decreto agora no nome de Jesus que o Senhor é um recomeço assertivo para cada uma delas. Eu decreto no reino do Espírito que há um recomeço surgindo, e hoje é um bom dia. Eu decreto que hoje é um bom dia para um reconhecimento, para um novo tempo. Eu decreto isso e selo isso em o nome de Jesus. Amém. Amém. Mas depois de uma oração dessa de fogo assim, já faz o convite para o culto. Celebração, domingo, 18h30, você não sabe, mas Deus já marcou um encontro e Ele já garantiu presença. Só falta você vir. Que Deus te abençoe. Quer falar alguma coisa aí, pastor? Só agradecer ao pastor Isaac. Amém. E reforçando aqui, esperando você, domingo agora, 18h30. Não fique de fora dela. Venha estar conosco. Já que todo mundo convidou, quero te convidar também. Domingo, às 18h30. Vai ser diferente, né, Gutierrez? Vai ser diferente. E eu te falo uma coisa. Deus já preparou algo especial para o seu coração. Então, vamos junto. E você que ficou até aqui, quero agradecer a todo mundo, pastor Isaac, que hoje foi um dia que eu aprendi muita coisa aqui a respeito do reino de Deus. Pastor Givan também, homem de Deus, falou muito aqui. E eu quero te agradecer, porque foi muito importante para mim, o meu crescimento. Tenho certeza que você que está aí também aprendeu bastante. Mas aguarda que o pastor Isaac já está convocado para a gente bater mais um papo aqui, que foi bênção. Então, obrigado e até o próximo Livecast.